ainda, né? O que são cabos de força? Quem são esses cabos de força? Eu já estou aqui com o Rafael. Rafael vai fazer parte da nossa live. Oi, gente, Rafael. Para vocês entenderem como isso funciona no nosso corpo. Começando por cabo de forças, vou perguntar a vocês. Vocês já, com certeza, já estudaram física na escola, não é verdade? Então, a parte de física mecânica, onde eles falam de força é igual a massa vezes aceleração. Então, é toda aquela questão. E sempre para explicar sobre forças, o que é que eles faziam? Sempre para explicar sobre forças, eles falavam e davam exemplos sobre um carro, um ônibus, um caminhão. Então, tudo que se relacionava à física mecânica, a gente aprendeu na escola que tem relação direta ao carro, ao caminhão, ao ônibus, ao avião, enfim, ao carrinho de mão. Então, a mecânica realmente era externa. A gente nunca aprendeu dentro da escola como essa mecânica tem a ver com a mecânica corporal. O nosso corpo se movimenta. Então nós estamos o tempo todo lutando contra forças internas, externas, forças, como é que eu posso dizer? Voluntárias, involuntárias. Que tipo de forças são essas, Dani? Por exemplo, vocês estão aí sentados, vocês estão em pé, vocês estão em... sei lá como é que tá a posição de vocês. Então tem forças sendo aplicadas no seu corpo. Forças involuntárias, por exemplo, a força da gravidade. Então o seu corpo está sofrendo da ação da força da gravidade, tá? E tem forças voluntárias, que é quando você quer realizar um movimento de forma voluntária. Só que os nossos hábitos, eles alteram o padrão postural da gente, tá? Cheiro, Gabriel, show de bola. Quem tiver com alguma dúvida sobre coluna, vai colocando aqui na caixinha. A live vai ser rápida, direta, objetiva, 30 minutinhos. E aí depois eu abro pra gente fazer perguntas, tá bom? Às vezes eu nem consigo, gente. Cheiro, povo. Cheiro, Renata. Às vezes eu nem consigo olhar. Eu tô aqui em 2 Instagram, na Proativa e no meu. Às vezes eu nem consigo olhar os recadinhos, tá? Mas coração pra vocês. Pode mandar aqui no... Manda aqui o recado pelo interrogaçãozinha, que aí eu consigo ler direitinho, tá? Então, ó. As forças que são aplicadas ao nosso corpo, elas interferem diretamente no padrão postural. São forças voluntárias ou forças da natureza e são forças involuntárias, por exemplo, adquiridas por hábitos. Quando eu pego uma sacola, eu estou exercendo uma força voluntária para realizar uma ação, então eu preciso de força. Mas toda força, ela vence o quê? Uma resistência, então já tem uma outra força. Então geralmente eu tenho forças contrárias. E aí a gente tem as leis, né, da física aí, né? A força de ação e reação, a força da gravidade. Aí a gente tem algumas forças, a gente tem as 3 leis de Newton aí que regem todo esse processo. Eu fiz um roteiro aqui para falar justamente a vocês de que forma simples, não vou aqui burocratizar, tá? Mas de que forma simples a gente consegue trabalhar e entender como eu posso melhorar meu padrão postural só observando quais são as forças que estão atuando nele. Exemplo, vocês estão sentados, tá? E aí eu falo sempre isso. Se você não teve nenhum problema congênito, tá? Estrutural, ósseo, você vai sentar que nem uma criança de 4 anos de idade senta de forma ereta, preservando as curvaturas fisiológicas. E aí você consegue perceber que a sua coluna, ela não é reta. A sua coluna tem curvaturas fisiológicas, tá? Ela tem as curvaturas justamente para que o peso corporal, as forças que atuam no seu corpo, sejam distribuídas por essas articulações, pela coluna. E nenhuma parte em si seja sobrecarregada. E há sobrecarga sim, porque, por exemplo, vocês podem olhar que o tamanho da vértebra lombar, ela é muito maior do que a vértebra cervical, por exemplo. A vértebra cervical, as vértebras cervicais, elas são mais fininhas, elas são mais estreitas, porém elas permitem um maior grau de liberdade por conta das suas facetas, da sua anatomia. Tanto é que vocês conseguem perceber que você consegue mexer muito mais o teu pescoço do que a tua coluna torácica ou do que a tua lombar. E você consegue mexer ainda mais a tua lombar, ainda mais do que a torácica. Então, por conta justamente da anatomia... Ai, meu Deus do céu! Entrou alguma coisa voando ali, gente. Que susto, Deus, é esse? É isso aí, quem mora em lugar arborizado... Não sei, gente, dá uma olhada aí, produção.
Então vamos lá. Assim mesmo. Sabe? Faz, eu sei. Quem sabe faz ao vivo. E esse é o... Ai, Jesus. Matou um besourão ali, Jesus. Que medo. Vamos lá. Então ele vai vir pra cá, não. Pisa, meu filho. Eu fiz isso não. Só pisei. Pensando que o bichinho ia vir pra mim, gente. Desculpa, mas sabe que é o besouro, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Eu tô falando aqui da distribuição de forças. Então, por isso que a lombar, ela tem a vértebra mais... O corpo vertebral da vértebra lombar, ela é bem mais robusta, justamente para aguentar a carga. E por que isso? Se você tá sentado, a grande sobrecarga, a grande distribuição de pesos do teu corpo está na tua lombar. Porque nós não fomos projetados para ficar sentado. Nós fomos projetados para caminhar, para andar, para se movimentar. E se você não faz isso, isso vai comprometer a mobilidade da tua coluna, tá? Porque eu falo tanto da coluna? Porque poucas pessoas se preocupam com ela. Algumas pessoas, quando vão buscar a qualidade de vida, elas estão preocupadas em tornear os braços, as pernas, mas poucas se preocupam em tornear o tronco. E aí eu não tô falando de abdômen de tanquinho não, tá, gente? Não é isso, tá? Não é isso. Quando a gente fala de você trabalhar o abdômen, é porque o abdômen é a cintura, é o cinto, é o cinturão, é a cinta. O abdômen faz a função da cinta. Não vou nem entrar nessa seara da cinta agora, nem vou entrar, porque a cinta, ela só deve ser utilizada se for por indicação médica, cirúrgica e mesmo assim temporária, tá? Só abrindo um parêntese, a cinta, a função da cinta, ela vai substituir o abdômen, claro, tá? Se houver algum comprometimento no abdômen. E você utilizando a cinta por mais tempo, automaticamente teu cérebro vai entender que o abdômen não precisa fazer a função dele. Então ele vai atrofiar. Então é isso que dá estar usando cinta. Ah, não, mas é uma cinta modeladora, ela modela. Será que ela modela realmente? Ou ela modela momentaneamente, fazendo com que os teus vasos linfáticos drenem os líquidos naquela região. E aí você realmente tem a sensação momentânea de afinamento da cintura, mas aquilo ali é momentâneo. Não é eficiente. Tá? Então toma cuidado nisso. Nem vou entrar nessa seara aí hoje. Então eu tô aqui pra falar das forças que atuam sobre o teu corpo. E se de repente você pegar... Deixa eu jogar aqui pra cá, que acho que dá pra vocês verem. Dá pra vocês dois verem Rafaele sem eu conseguir ter que mudar muito ela aqui do lugar, que ela já tá toda apoiadinha. Então se eu tenho Rafaele aqui e eu amarro... Calma, Rafaele. Se eu amarro uma corda em cima do externo de Rafaele e se eu amarro na região posterior, automaticamente, para manter esse padrão postural, eu preciso ter um equilíbrio entre as duas forças. E esses são os cabos de força. E quem são os cabos de força no nosso corpo? São os músculos. É a ação muscular. O nosso corpo, ele está o tempo todo contraindo e relaxando para poder manter a estrutura estabilizada. Se você está sentado aí, ah não, mas eu estou relaxado. Nem sempre. Há músculos que estão contraindo e há músculos que estão contraindo antagonicamente e agonicamente. Então, tem os agonistas e os antagonistas. Por quê? Para eu manter esse padrão, eu tenho que ter a mesma tensão na região posterior e a mesma tensão na região anterior. Então, é assim que funciona. Se qualquer um desses cabos, eles descompensarem, se houver alguma disfunção nesses cabos, aí sim a gente vai ter alteração, tá? Então é isso que a gente precisa entender. A maioria dos profissionais de educação física não entendem isso, porque a gente não consegue explorar isso com mais profundidade dentro da faculdade, tá? E aí tudo bem, mas a gente pode ir atrás. E aí eu desafio vocês, quem aqui já esteve em algum ambiente de treinamento onde foi observado ou foi prescrito exercícios para melhorar o teu padrão postural, cuidadosamente para proteger e promover a saúde da coluna, tá? Geralmente, eu te falo isso com grande propriedade, porque eu fui 10 anos como personal trainer, trabalhei 10 anos também concomitantemente com ginástica laboral, sou professora universitária já há 8 anos, então estudo coluna há 12 e fui responsável técnica da academia e tudo mais, e eu sei que nesses ambientes pouco se preocupam com a saúde da coluna efetivamente, em fortalecer primeiro o tronco antes de colocar peso na região apendicular.
Então eu preciso fortalecer o esqueleto, o corpo axial, que é a parte central do corpo, e depois o apendicular. Eu não posso chegar na academia sem entender que a pessoa tem um bom controle de tronco e já colocar peso no braço dessa pessoa. Peso, vamos lá, mas o importante é desenvolver o bíceps, é desenvolver a coxa, o quadril. Não que não seja importante, é sim importante, mas eu tô falando aqui de saúde da coluna, então o meu foco vai estar na coluna. Eu não tô preocupada quando eu pego um aluno em hipertrofiar braço, mesmo que seja esse o objetivo do aluno. Então eu converso com ele e digo assim, a gente precisa trabalhar primeiro o padrão postural, porque é ele que vai gerar disfunções. É ele que pode sofrer desgastes que certamente não vão ser retomados. Uma vez que a gente desgasta essa articulação, pouco provável que a gente retome ao formato de como ela era. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o esqueleto axial, gente. Quantas pessoas, quanto mais eu tô vendo, assim, tô vendo muito, né? Quanto mais eu converso, quanto mais ambientes eu transito, principalmente se as pessoas forem mais jovens, eu percebo que tem muita gente novinha se queixando de dor na coluna. O que é isso? O que é isso? O que pode ser isso? Treino centro antes das extremidades. Boa! É isso aí, Henrique. É exatamente isso aí que a gente precisa. Treinar primeiro o centro do corpo para que ele possa suportar as extremidades. Se eu não faço isso, olha o cabo de força descompensado. Se eu não faço isso, esse cá tá bem mais claro do que esse. Se eu não faço isso, aqui é a produção, tá? Se eu não faço isso, o que vai acontecer? Provavelmente, quando eu pegar uma carga muito grande com o braço, por exemplo, para fazer uma rosca direta, eu não vou conseguir estabilizar o meu tronco. Então, a parte do segmento que deveria ficar parada não vai ficar. E aí eu vou o quê? Sobrecarregar a região lombar. É simples. Se eu não tenho, porque certamente eu não vou ter o grande volume para gerar força no bíceps, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou transferir essa força, né? Vou compensar a geração dessa força com outros grupamentos musculares. E aí é por isso que a gente sente a coluna ou outras partes, tá? Só para deixar bem claro. Se vocês não forem entendendo aí, se vocês tiverem com dúvidas, calma, fica tranquilo, pergunta, que aqui eu tô aqui para ajudar vocês a responder, e a ideia é justamente isso. Ah, Dani, não consegui assistir a live toda. Vai lá no post da live, eu vou deixar essa live salva. Vocês fazem algumas intervenções, perguntas, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes demora só um pouquinho, um gap aí de 2, 3 dias, mas eu respondo todo mundo, tá? A agenda é lotada, graças a Deus, muita coisa. E aí é isso. Mas a importância da gente trabalhar o tronco, a estrutura. Então, quem são os cabos de força? São os nossos grupamentos musculares. E eles precisam estar equilibrados. Se você vai treinar e chega num lugar, eu só quero treinar perna, eu não quero treinar braço, vai haver uma descompensação, porque a gente precisa ter um equilíbrio geral. Eu vejo muito, e acho que vocês também veem, aqueles rapazes que vão treinar na academia e você vê da cintura pra cima tem muito volume muscular e da cintura pra baixo não tem volume muscular, não é verdade? Então assim, isso gera um desequilíbrio corporal. Ah, mas ele não sente nada. Certo, ele pode não sentir nada agora, mas lá pra frente a conta chega. Ah, não, mas eu tô treinando assim já há 2 anos e tá tudo bem, eu não sinto nada. Ok, mas a conta vai chegar. Sabe por quê? Porque geralmente quando alguém diz assim, ah não, do nada eu senti uma dor e aí passei mal, eu senti uma dor do joelho do nada, eu senti uma dor no ombro do nada. Não é do nada, a menos que seja por consequência de alguma pancada, algum acidente, alguma lesão ali, assim, uma lesão mecânica, né? De um choque, de bater em algum canto, caiu alguma peça em cima de você. Então é isso realmente, essa dor aconteceu, não foi do nada, foi do choque, mas foi de alguma coisa que aconteceu. Nada é do nada, não tem do nada. Pra fazer, eita, do nada eu fui só virar o pescoço e meu pescoço travou. Não é do nada. Aquilo ali foi a gota d'água que a tua musculatura suportou. Então não é do nada, gente. Os cabos de força, eles não, pô, eu tive uma cãibra aqui no pescoço, foi do nada. Eu tava dormindo e do nada eu tive uma cãibra na panturrilha. Não é do nada. Não é do nada, tá? Aquilo ali, provavelmente a tua cãibra durante o sono é porque você estava com poucos sais minerais, porque você estava com pouco alongamento de fibras. Então aqui a musculatura, ela vai contraindo e relaxa.
contraindo e relaxa. Só que quando ela contrai e ela não volta para o lugar dela, a gente vai diminuindo o espaço. Diminuindo o espaço, e às vezes quando você solicita essa musculatura, ela contrai e ininha. Pode acontecer por N fatores, inclusive, como eu falei aqui, por falta de sais minerais, falta de líquido, falta de movimento, tá? Ah, eu tô com dor na coluna, vou deitar. Não. E por que eu tô falando de dor na coluna? Porque a maioria dos casos de dores na coluna são advindo de disfunção do cabo de força, ou seja, disfunção muscular. Então, por isso que a gente, profissional da educação física, tem total propriedade para trabalhar com esse grupo. Eu não estou falando, por exemplo, como foi falado ontem, de escolioses com altos graus aí de convexidade. Eu não estou falando disso, porque aí esses altos graus precisam sim de um fisioterapeuta para fazer uma prescrição efetiva e direcionada, porque aí já é uma patologia. Entende? E aí quando eu falo que a dor, ela nunca é do nada, ela sempre é o resultado de alguma ação onde a conta vem depois. Às vezes a conta não vem na hora, a conta vem depois. E o teu corpo cobra isso. Ah, não, pô, do nada eu senti uma dor aqui nesse ombro, pô, eu tava bonzinho, fui só pegar um balde. Aí vai botar a culpa no balde em casa que pegou. Não foi o balde em casa que pegou. Isso aqui é reflexo de um conjunto de microações que você foi fazendo até gerar aquilo ali. Então, por isso que é tão importante. A forma como você senta para comer, a forma como você senta para assistir televisão, a forma como você dorme, aí eu vou falar sobre sono também. Eu acho que é a live de amanhã, né? É isso aí, postura e sono. Na live de amanhã eu falo sobre postura e sono. Tudo isso contribui para que o teu corpo responda aos estímulos que você está dando. Então a culpa é sua. A culpa é sua, a culpa é sua e a culpa é sua. Ah, não, mas eu tenho uma postura assim porque Não, não é o outro, é você. O que você fez com o seu corpo? Entende? E como você está cuidando dele hoje vai refletir em como você vai utilizar o teu corpo lá na frente. Então não tem mistério. Se teu corpo recebe uma carga de exercício, que a gente chama dentro da área da saúde, da educação física, que o exercício é a nossa medicação, que precisa ser dosada para justamente prevenir que haja um desgaste maior, prevenir uma lesão, gerar mais resistência cardiorrespiratória, muscular, enfim. O exercício é a nossa medicação e ela precisa ser prescrita em doses homeopáticas e adequadas para você. Não tem uma receita de bolo. Eu vou fazer, mesmo que eu fiz com A, que deu certo, eu vou fazer com B, com C, com D. Pode até gerar algum resultado, que qualquer coisa que você fizer com o teu corpo, ele, que é um estímulo, isso vai gerar um resultado. Agora, o resultado ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende de como o teu corpo vai responder. E aí sempre quando eu aplico o protocolo, e aí eu estudo, cada caso é um caso, cada mínimo detalhe, cada história, cada hábito diário, o que você faz com o teu corpo durante o dia, isso tudo influencia em como o teu padrão postural vai ser modelado. As tuas emoções, como você se comunica. E aí eu vou falar com isso nessa série aí, na maratona da postura em movimento. Acompanha que tem muita coisa legal. Então, eu já falei o que são cabos de força, já falei a função deles é gerar movimento, nossos cabos de força, os nossos músculos. Tanto é que se chama sistema músculo esquelético, porque ele está ligado ao esqueleto. E para gerar movimento eu preciso contrair. Se meu braço está estendido, para que a minha mão chegue até meu ombro, eu preciso realizar uma contração. E quem está fazendo essa ação? É o músculo que movimenta o osso. Então a gente tem aí um sistema de alavancas, que a gente precisa ter um olhar diferenciado para preservar a estrutura dessas articulações. Então é muito simples, tá? Ah, mas Dani, não tenho mais jeito. Eu já tô aqui nessa postura há 30 anos, há 40 anos. Não, agora eu não vou mudar. Não vai mudar se não quiser. Porque enquanto você estiver vivo, você tem possibilidade de evoluir. Só não evolui se não quiser. É muito simples. É muito simples. Você só vai evoluir se você quiser. E aí para isso precisa de uma decisão. Você quer? Você precisa decidir. Ah, não, mas eu não consigo.
Ah, mas é muito difícil. Eu não falei que era fácil. Eu falei que é simples você ajustar a postura. Eu não falei que é fácil. Eu falei que é simples. É simples. Não tem mistério, não tem bola de cristal, tem um exercício de uma tecnologia. Não, não tem. Tem a dosagem correta da prescrição do exercício para você. Aí tem. E aí, fazendo essa dosagem específica e personalizada, a gente consegue sim melhorar o padrão postural. Mas você tem que querer. Porque não é 30 minutos, 45 minutos de intervenção, que geralmente as minhas sessões giram em torno de 30 a 1 hora. Depende de como é que tá o meu aluno. Então, às vezes eu faço 30 minutos, a gente consegue com sessões de 30 ou até 1 hora. Então, depende de como ele tá, e aí eu vou prescrevendo, eu vou dosando a medicação, que é a quantidade de exercícios para aquele aluno e a complexidade do exercício. E ele tem que querer, no restante do dia, porque, vê lá, vamos arredondar. Ele passa aqui 30 minutos comigo, 1 hora. O que é que ele está fazendo nas outras 23 horas do dia dele? Vocês acham que realmente em 1 hora de treino eu consigo mudar totalmente o padrão postural de alguém? 1 hora contra 23 horas sentando errado, dormindo errado, vamos dizer assim, errado não, vamos dizer desorganizado, sentando desorganizado, dormindo desorganizado, trabalhando desorganizado. Tem como fazer isso? Não tem. 1 hora não vai ganhar para 23 horas. Porque o hábito é mais forte do que essa hora aqui. Agora, se eu faço essa hora muito bem feita e faço a tarefa de casa, que é o que eu passo para os meus alunos, eu faço a tarefa de casa, olha, você tem que fazer isso quando vai dormir, você tem que fazer isso, tem que alongar de noite, você tem que alongar de manhã, você tem que beber bastante água, você tem que se policiar, jogar o queixo para trás, que dica de ouro ontem foi essa, jogar o queixo para trás e beber bastante água. A dica de ouro de hoje vai ser o quê, gente? Vai ser justamente aqui, ó, já anotei aqui pra vocês, que é pra não esquecer, eu tenho um rotorinho que às vezes eu vou falando e acabo esquecendo, tá? A luz aqui. E aí, a dica de ouro de hoje vai ser, ó, a falha muscular, ela parte, certo, do desgaste mecânico. Quando você começa a ter a tua musculatura comprometida, você começa a não conseguir segurar sacolas por muito tempo, sua musculatura, você percebe que ela cansa muito rápido. Ela cansa, tá fazendo sombra, Luiz. Ela cansa muito rápido. Quando você percebe isso, é aí que você tem que ligar o sinal de alerta. Para quê? Para buscar fortalecer e melhorar os índices de resistência de força dessa musculatura. A tua musculatura, ela vai responder ao teu estímulo. É você que dá o estímulo para a musculatura. É você. Quando você vai escovar o dente, você escova o dente como? Aí já vou te dar outra dica de ouro aqui para melhorar o teu padrão postural. Começa nas pequenas coisas. Vai escovar os dentes. Ninguém passa aqui 40 minutos escovando o dente. Ninguém passa. Não conheço ninguém. Pelo contrário, eu não conheço nem ninguém que passa 5 minutos escovando o dente. Então, vai escovar o dente, faz o seguinte. Ao invés de ficar todo troncho, avança uma perna na frente, coloca uma perna, você chega bem juntinho do balcão, da pia, coloca uma perna na frente da outra, flexiona as duas pernas, de leve, só destrava o joelho e inclina o tronco para frente. Não faz a curvatura, só inclina o tronco para frente e deixa o peso na tua perna. O peso do corpo não tem que estar na coluna, o peso está na tua perna. Então você agacha um pouquinho e inclina o tronco para frente e começa a escovar o dente. Vou falar o que geralmente acontece quando eu dou essa dica aí para os meus alunos. Começa a escovar o dente devagarzinho, tá? Porque como é muito ajuste corporal, às vezes você já chega querendo escovar rápido e como você está concentrado na região inferior para manter o abdômen ativado, uma perna na frente e uma atrás, joelho semi-flexionado e inclina o tronco, a pessoa vai querer fazer rápido, acaba machucando a gengiva porque passa direto. Porque são muitos ajustes, tá, corporais para que você consiga coordenar. Olha só, são muitos ajustes corporais para que você consiga coordenar, tá? E aí a gente precisa mesmo de verdade tomar cuidado com isso aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu falei um pouquinho sobre caso de força, temos 26 minutinhos, já tem uma pergunta aqui. Gente, coloca a pergunta na caixinha, tem 26 minutinhos, eu vou ficar 30 minutos, eu ainda tenho aula hoje ainda da minha certificação internacional, então
É 30 minutinhos de lives diárias durante 12 dias para comemorar os 12 anos de muito estudo sobre a coluna. Então, ó, deixa eu ver aqui. Povo, deixa eu ver aqui, gente. O que é isso aqui, gente? Ah, não, isso aqui, ó. Ah, não, obrigada. Meu Deusinho, não, tava aqui, ó. E é isso. Então, a dica de hoje, a dica de ouro de hoje é... Tá fazendo sombra, Luiz. Essa minha produção hoje, ele está sensacional, essa minha produção. Então, a dica de hoje no cabo de força é... Tenta mudar pequenos ajustes, tá? Começa a escovar o dente hoje numa postura melhor. Faz isso. Senta pra assistir televisão numa postura melhor. Experimenta almoçar ou jantar. Até com as pessoas da tua casa. Não diz nada. Não diz que tu tá trabalhando na postura, não. Faz só o teste. Senta naquela postura bem elegante, que eu tenho certeza que todo mundo sabe como é que senta. Você apoia a sua base, né, o seu bumbum lá atrás no assento. Mantém o teu padrão postural para cima, não é levantando o queixo. Joga o queixo para dentro. Ativa um pouquinho o abdômen, contrai só um pouco, tá? Não é para puxar o abdômen para cima, não. Você empurra o abdômen para dentro e para cima e baixa a caixa torácica. De leve. Vai com calma, mas só senta no padrão postural para almoçar com as pessoas e observa a reação delas. Todos vão perguntar assim: olha, por que tu tá almoçando nessa postura? Eu faz isso e depois me escreve lá no post. Eu vou deixar essa live salva. Faz isso e me diz como é que foi a reação das pessoas ao teu redor. Observa, porque a maioria das pessoas não senta corretamente, porque elas já perderam esse hábito. Porque você nasceu com esse hábito. Se não houve nenhum problema congênito, você nasceu. Então você começou a perder. Ok? Eu tenho muitas dores nos ombros, o que fazer? Ângela, primeiro você tem que identificar o que está gerando essa sobrecarga. Tem outra aqui, Elaine, vou fazer a tua pergunta já já. Ó, tenho muitas dores no ombro, o que eu posso fazer? Primeiro, Ângela, precisa saber aonde é essa dor. Essa dor é anterior, essa dor é posterior, essa dor é mais interna. Essa dor é quando eleva o braço lateralmente, é quando eleva o braço, faz a flexão frontal. Como é essa dor? Então, identificar que tipo de dor é a coisa mais importante. É uma dor latente, que fica latejando? É uma dor queimando? É uma dor furando? Por quê? Qual a diferença dessas três? Se eu percebo que é uma dor latejando, então pode ser que eu esteja tendo um espasmo muscular, pode ser que aquela região esteja realmente inflamada e por isso está latejando. Se eu tenho uma queimação, tá, mas não é latejamento, pode ser que ela esteja inflamada, tá, porque tanto ela pode estar inflamada e latente, como ela pode estar só inflamada e você sentir aquela parte mais quente. Ou se for furando, pode ser de origem nervosa. Deve estar havendo alguma compressão nervosa e aí você fica sentindo choquinhos ou então pontadas. Então saber que tipo de dor, ou então até formigamentos, tá formigando. Então você precisa saber que tipo de dor, porque alguma coisa está acontecendo. E às vezes a dor é no ombro, mas foi gerada por uma outra área, tá? E aí você precisa entender. Nem sempre aonde está doendo, o problema está aqui. O problema está em outra região que desembocou aqui no ombro, tá? Isso é uma série, precisa investigar isso aí. Precisa ver qual é o movimento limitante para poder saber exatamente quais são as estruturas que estão comprometidas. Exatamente é muito forte, mas saber aí aproximadamente, tá? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Minha coluna está estalando quando faço rotações. Tenho muitas dores na lombar. Elaine, provavelmente, como a maioria dos casos, o que é o estalo da coluna? O estalo, e aí eu já fui ler na bibliografia para entender o que eram esses estalos, ela não é muito conclusivo, mas geralmente é ou o vácuo que se forma entre um osso e outro, ou realmente o barulho de um osso batendo com o outro. Agora imagina, não, mas eu estalo os dedos e tá tudo certo. Vocês não já viram aquelas pessoas que têm as juntas dos dedos bem largas, porque estala muito? Por que será que essa junta ficou larga? Porque são micro atritos que vão gerando lesão naquele osso e vai calcificando, por isso que ela fica larga. São micro lesões. Mas eu devo estar estalando a coluna, mas quando eu estalo eu sinto um alívio. É claro que você sente um alívio, porque ela está sendo comprimida. Quando a gente bebe bastante água, a gente aumenta esse espaço. E qual é a nossa função? A gente está sofrendo a ação da gravidade, então eu estou ficando mais para dentro. Quando eu tenho uma postura
que não distribui o peso, então eu vou achatando a coluna. Ó, tô achatando aqui, postura errada. O pessoal senta aqui para assistir televisão, o pessoal senta aqui. E aí quando eu aumento o espaço da minha coluna, eu gero mais espaço, eu aplico uma força de descompressão. O profissional da educação física pode fazer isso? Com certeza. Só precisa dominar as técnicas. Só precisa entender como fazer isso. E aí, a sua dor na região lombar já está dizendo. A descarga maior está sendo naquela região. Ela não está distribuindo em toda a coluna. Entende? E aí precisa saber quais são as musculaturas que estão provocando essa dor. Que tipo de dor é essa? E aí eu te falei, é uma dor latente? É uma dor queimando? É uma dor furando? Porque isso vai dar muita informação pra gente. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver a line. Minha coluna, tá, falou aqui. Ops. Não entendi a line. Estalo toda noite pra dormir. Porque ao invés de estalar a line, você não tenta descomprimir ela. Faz algo que puxe, que tracione pra cima essa tua coluna. Tá? Qualquer movimento que você vai gerar, você vai aumentar o espaço da vértebra, ela vai também te relaxar. Por isso que eu falo para todos os meus alunos, tem que alongar, Helder maravilhoso, Wilkerson, tem que alongar todos os dias. Vai deitar, experimenta fazer isso hoje. Ó, já tem 2 desafios para vocês. O primeiro, sentar numa mesa com as pessoas que você está acostumada a almoçar, a jantar ou tomar café. Sentar e manter teu alinhamento durante toda a refeição. E depois me diz como é que foram a reação das pessoas, tá? E a segunda, vai dormir agora de noite, para quem não tem nenhum histórico de hérnia, porque aí eu preciso saber onde é essa hérnia, se ela tá extravasando anteriormente, posteriormente, então tem calma, tá? Para os herniados, não. Mas basicamente alonga, deita na cama, abraça as 2 pernas e segura elas assim, por um pouquinho, puxa uma perna só, depois puxa a outra, faz só esses 2. Só esses 2, só tô falando 2 alongamentos. Faz esses 2, segura por 20 a 30 segundos e me diz como foi que você dormiu depois. Tá? Eu garanto, eu aposto com qualquer um, se você alongar antes de dormir, eu aposto que a tua qualidade do sono vai melhorar. Isso eu aposto com qualquer um, gente, qualquer um. Certo? Então é isso, minha dor é crônica lá, então a gente precisa investigar. Não é normal, a gente não nasceu pra ter dor, gente. A gente nasceu pra ter uma coluna livre. A gente nasceu pra se movimentar. E eu fui personal de um idoso, ele tinha 72 anos, ele tinha 2 hérnias de disco. Ele não queria operar. E eu fui personal dele durante 8 anos, né? Interrompi porque ele viajou, foi morar no Rio. Durante 8 anos. E ele não tinha dor na coluna. E não fez a cirurgia. Então, é possível conviver com a hérnia? Sim. Sem dor? Sim. Eu tô dizendo a você que sim. Que é possível. Agora tem casos e casos e depende da pessoa querer. Então vocês têm que tomar uma decisão. Decida melhorar o teu padrão postural. Porque a decisão tem que vir de dentro pra fora. Não adianta eu querer aqui colocar e você tem nada. Você tem o direito do livre-arbítrio de fazer o que você quiser na sua vida. Agora, se você decidir melhorar a postura, eu tenho certeza que você consegue. E é simples. Preste atenção, só depende de você. E é isso, gente. Gratidão. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar sobre postura e sono. Se liga. Hoje eu dei essa dica de ouro. Amanhã tem postura e sono e vai vir mais dica de ouro. Porque meu objetivo aqui é te ajudar. E eu tenho certeza que eu posso fazer isso. Valeu, povo! Qualquer coisa comenta, manda aqui, espalha essa live pra todo mundo, porque a minha função realmente é ajudar. E eu tô aqui pra te ajudar e eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso com muita competência. Então aguarda que tem mais aí. Hoje é o 2º dia, tem mais 10 dias de muita live e muito conhecimento. Valeu, povo! Buenas noites pra todos vocês! Valeu, gente. Obrigada. Gratidão. Amiga jornadeira! Show de bola! Show! A gente se vê! Essa jornada aqui é só nossa. Jornadeira 5.0 é só nós. Só nós que sabe aí desse código. Valeu, Ana! Valeu! Um cheiro, Val, Alan, uma pessoa incrível, meu colega e parceiro aí de curso internacional. Valeu, gente. Cheiro, finalizando mais uma live. A segunda de 10
Helder maravilhoso. Cheiro, pô, saudade de vocês. Saudade de aglomerar, mas ainda não pode. Fica em casa e se cuida. Tchau, tchau.